Então, hoje eu estou trazendo para vocês um ouro. Eu acabei de postar mais cedo, inclusive, um teste que vocês vão aprender que eu nunca passei na aula presencial, que eu nunca passei em nenhuma das aulas que eu dei durante a pós-graduação. Então, assim, é material completamente novo. Então, vamos lá. Gente, o que mais acontece, o que eu mais tenho visto nos meus alunos durante esses anos, que eu acredito que merece um ponto de observação? É estudar mais a fundo a anatomia. Então, vocês tiveram lá toda a parte teórica, onde eu falo qual é a correspondência da disfunção, do que eu acredito que está associado. Só que eu venho trazer agora mais profundidade, tá? Porque eu sinto que é isso que falta para a gente, quanto fisioterapeuta, uma profundidade a mais na anatomia. Então, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje gatilhados? Entrou o paciente, mandou uma mensagem, ligou o seu paciente, falando o que ele está sentindo. Eu quero que em aproximadamente 1 minuto. Um segundo o quê? Ai, meu Deus, meu marido me chamando pra fazer um segundo que amor. Mas eu tô no meio da aula, agora eu não posso. Vamos lá, esse é o problema do meu... Eu tenho uma plaquinha agora. Volte depois. Eu não botei a plaquinha. Então, vamos lá. O que acontece nesse processo? Eu quero que vocês saiam daqui pensando exatamente assim, ó. Em 30 segundos, 40 segundos, eu sei dizer se o escaleno, teoricamente, está ou não envolvido nesse quadro de disfunção, tá? Então, eu vou trazer mastigado isso para que vocês, amanhã ou hoje, alguém fale com vocês e vocês já saibam identificar se o escaleno está envolvido ou não. Então, eu trouxe uma imagem aqui, ó, do livro da Jeanette Travel, onde ela mostra, tá? Os escalenos, inclusive uma variação do escaleno. Coloca aí no chat para mim se vocês já ouviram falar em escaleno mínimos. Já ouviram falar? Sempre eu tinha ouvido falar no escaleno anterior, médio e posterior, correto? Mas existe uma variação anatômica descoberta por dissecção anatômica dos cadáveres. Alguns cadáveres apresentaram escaleno mínimo. Ainda existe a dúvida se todos nós temos ou não, tá? Então, é um ponto trazido pela Jeanette Travel no seu livro, escrito em 1940. Ainda não tive tempo de avaliar se essa informação em novos publicações está confirmada se somos todos ou não. Como seria essa relação? Mas olha só, escaleno mínimo, tá? Eu já fiz esse material em PDF, criei uma pastinha para a Anne já disponibilizar. Eu também, gente, nunca tinha ouvido falar. Ó, liberado slide. Ah, esse aqui foi para mim. Mas eu pedi para ela colocar o PDF para vocês. Então, saber do escaleno, gente, é extremamente importante, como eu disse lá na parte gravada, para tudo. Na cervical, no membro superior, na parte respiratória, já que a musculatura acessória, que participa tanto. Mas agora a gente vai entender como. Então, como que ele pode auxiliar nesse processo da respiração e melhorar a saturação? Então, quando eu disse a vocês que a gente iria agulhar de A a zinco, eu não estava mentindo. O agulhamento a seco consegue, em 1 minuto, comprovadamente, por artigos científicos, melhorar a saturação, tá? E essa é uma melhora muito rápida. Então, para a Regi, que hoje não pôde estar aqui, que trabalha na parte da UTI, ela já tem o objetivo de inserir o agulhamento a seco na terapia intensiva, então é algo que ela está buscando fazer, mas eu acredito que ela vai ter um excelente resultado e hoje a gente vai entender como. Existe também publicações falando do escaleno auxiliando o processo de modulação do sistema nervoso autônomo. A Cláudia me fez essa pergunta essa semana na live. Falei, aguarde que lá no exclusivo eu vou falar melhor disso. Porque é uma área extremamente nobre. E é um músculo extremamente dolorido, tá? Entender a minúcia dele vai ser sensacional.
Então, o que a gente tem no escaleno anterior? Vamos relembrar a anatomia dele, eu acho que é muito importante. E muitos alunos acabam ficando em dúvida de quando agulhar, não por conta do agulhamento, e sim por causa da anatomia, da localização anatômica ali, que vai de C3 a C6. A borda da primeira costela na superfície anterior do sulco da artéria subclávia. Gente, olha como a anatomia ela já está gritando para a gente que qualquer alteração nesse ponto pode gerar uma alteração vascular. De onde sai para onde vai. Então, primeira costela, para quem trabalha com terapia manual, é o padrão ouro para ser avaliado nas disfunções de cervical, nas disfunções de torácica, nas disfunções de dor a nível de peitoral, a nível da cervical, da respiração. E aí, olha como que o músculo vai te contemplando em dizer se há alguma alteração vascular que o paciente está apresentando, lembre que este músculo faz contato com o sulco da artéria subclávia. Ó, artéria subclávia. Estão vendo? E olha o escaleno fazendo a sua função. E aí, a gente vai ter a síndrome do escaleno anterior, que vai dar diagnóstico diferencial direto para vocês não perderem tempo e ir exatamente no escaleno. Nós teremos o escaleno médio, que sai de C2 a C7. No processo transverso da primeira, sai do processo transverso à primeira costela. Músculo longo, músculo de grande estabilidade. Mas é engraçado que nas pesquisas, o escaleno anterior, mesmo sendo menor, ele tem uma relação maior de causar disfunção. Então, ele está muito mais associado com direcionamento de disfunções e de dor referidas até do que o escaleno médio. E o escaleno posterior, de C5 a C7, a superfície externa da segunda costela. Então, olhando pela inserção proximal, inserção distal, nós já temos uma visualização incrível de todo paciente que tiver alteração respiratória, eu tenho que liberar o escaleno. E vocês vão ver ainda o escaleno mínimo, que se estende acima do tubérculo anterior no processo transverso de C7, às vezes também de C6, e se conecta à fáscia pleural e à borda da primeira costela. Olha que coisa mais linda! Eu fiz um curso alguns anos atrás na USP de dissecção anatômica, um cadáver super fresco, de 2 horas pós-morte, 3 horas pós-morte. Gente, é completamente diferente do cadáver velho que a gente viu lá na faculdade. O bicho estava esverdeado, duro, que já não tinha mais parte nenhuma para ninguém tirar. Não sei se não é de vocês foi assim, mas o meu Zé estava todo amarelado, bicho duro. Só pegava, só mostrava onde é que tinha, não tinha corte bonito nenhum, enfim. E lá na USP, os médicos, os cadáveres que iam para avaliação, né, da autópsia para descobrir a causa da morte, eles eram frescos para poder os médicos que estavam no processo da residência treinar a mão com bisturi. E aí foi sensacional, foi uma das coisas mais gratificantes que eu tive acesso na vida, porque foi poder pegar no nervo vago, pegar no nervo acessório. Então, quando eu hoje digo, vou dizer daqui a pouco, esse músculo entra e pode influenciar o nervo vago, por isso ele é importante a liberação na modulação do sistema nervoso autônomo, é porque eu vi ele passando, eu peguei nele, eu vi a tensão, então eu peguei no músculo escaleno, mas não vi o escaleno mínimo, tá? Porque o processo de dissecção era mais para que a gente visse as estruturas mais nobres de nervos. Então, não era tanto para dissecção anatômica, porque todos já trabalhavam há muitos anos, já todos eram professores, e a gente queria mais ver o que a gente não vê.
E as variações do livro de anatomia para a prática direta é surreal. Surreal. Ele ia passando bisturi, a gente falava, esse aqui é o transverso do abdômen? Ele, não, o transverso do abdômen já passou. Falei, hã? O transverso já passou? Mas o transverso não é lá no fundo? Ele, não, mas não é lá no fundo do poço. Ele é profundo, mas não é como a gente imagina. Ver o diafragma, eu fiquei estatalada. Ele é um guarda-chuva real, lá em cima, preso, Ele é muito duro. Velho. Hã? O diafragma é muito fininho, que eu vi nos livros a espessura dele, eu medi e falei, peraí, é uma pelinha. Arrasada. Muito fino. Ele parece um guarda-chuva real. Ele é muito feio. E as costelas só tem uma borda. Tem quase nada. Falei, meu Deus, então a melhor forma de eu influenciar o diafragma é eu mobilizando as costelas. Aí o professor, óbvio. E você achou que seria como eu... Aqueles traços que a gente faz assim, ele não. Isso aí só por indução, liberação de fáscia. Você não está tocando nele, porque a bordinha que vem... Cláudia, surreal. É triste. Eu fiquei com essa cara assim, ó. Tipo, meu Deus do céu. É muito diferente, sabe? O fígado, que eu achava que era lindo. Vi vários. Era feio. Era enorme. Então, altas alterações vistas. E aí, ele passa por trás e por debaixo da artéria subclávia. Então, olha como a anatomia está dizendo para a gente aqui, ó. Criatura de Deus, fisioterapeuta, libere este músculo pelo amor de Nossa Senhora. E aí, se eu sei que a respiração é um processo extremamente importante para o meu paciente, se o meu paciente está com dor, primeiríssima coisa que eu tenho que fazer é liberar essa estrutura. Liberar o escaleno vai gerar uma relação de produtividade na alteração da respiração muito maior do que liberar outros músculos, como o trapézio, como o masseter, como o digástrico, até como o ECOM. O ECOM sempre entra nas pesquisas juntos, porque ele está muito juntinho, tá? Então, eles geralmente entram em tensão juntos. E aí é muito importante que a gente faça essa avaliação. E aí, qual é a função desses músculos? Eles estabilizam a coluna cervical contra o movimento lateral. E aí, a Cláudia outro dia me perguntou lá na caixinha como direcionar um paciente que sofreu uma batida de carro. E eu falei para ela, olha, excelente tema para que a gente verifique, para que a gente faça uma mentoria só disso. E aí eu já estou trazendo uma primeira informação, tá? O que é essa primeira informação, minha gente? Essa primeira informação é que a função do escaleno é estabilizar a coluna cervical contra movimento lateral. Eles desempenham um papel fundamental na respiração, nós já entendemos o porquê, e eles flexionam obliquamente para frente e para os lados. Então, chegou um paciente, houve uma batida de carro, houve um trauma, uma lesão de chicote, ou uma batida lateral em que a cervical fez esse movimento, ou estava num parque de diversões, eu já tive paciente que voltou da Disney e com muita dor, porque houve no momento de um brinquedo, o corpo fez um movimento muito rápido e ela voltou com padrão de torcicolo, tá? Então, padrão de torcicolo por batida de carro, por estresse, por susto, por buzina, sei lá por quê. Alterou a frequência respiratória dessa pessoa, gerou dor ao inspirar e expirar, fez uma prática de exercício físico onde foi muito vigoroso, sei lá o que aconteceu, tem que liberar o escaleno. É fundamental. Só que lá na teoria, eu falei que muitas vezes vocês vão precisar fazer, além do agulhamento a seco, técnicas manuais. Por quê?
Porque é uma área, gente, que entra muito em tensão, e esse paciente, quando ele está muito em tensão, ele já chega para a gente com um quadro mais crônico, tá? De alguns dias de dor, de alguns desempenhos de dor já mantido. E aí a gente vai precisar associar técnicas. A pergunta que sempre fazem nas formações é: eu começo primeiro fazendo técnica ou eu começo primeiro agulhando? Eu vou te dizer, comece primeiro agulhando quando nem ao toque o seu paciente aguentar. Você dizer, mas Beli, e ele vai aguentar a agulha? Possivelmente sim. Será mais confortável do que ele receber a liberação miofascial. Beleza? E aí, já lembrando da parte teórica, envolvendo com a parte prática, o que nós vimos? Que essa musculatura é algo mais sensível e que você vai trabalhar muito mais no escaleno anterior e médio, e o posterior já é mais difícil para você estar trabalhando esse agulhamento. Já é mais difícil a localização, já é mais difícil a inserção da agulha exatamente nele, mas como o efeito do agulhamento ele acaba sendo sistêmico, então ele vai reduzir a atividade simpática, ele vai aumentar a atividade parasimpática, vai promover esse relaxamento, vai ser muito benéfico, mesmo que a causa esteja no escaleno posterior. Beleza? E olha quanta coisa linda vai trazendo na cabeça da gente. Parou, deixa eu botar ele de novo. Sibeli, é porque o posterior é mais difícil de palpar, ou mais difícil de acessar, ou como que é isso? Não, na verdade, na agulha, Cal, que eu quero que vocês entendam que é uma relação da agulha, né? Então, quando você vai lá para o posterior, lá de C5 a C7, a área onde você vai conseguir ter maior acesso a essa estrutura vai ser qual? Vai ser no processo transverso, tá? Então, mais difícil ao longo, até a inclinação da agulha. No anterior, não, ele está bem na sua frente, você fez a rotação, posicionou o paciente, o anterior médio, ele está ali para você. E aí, na prática, às vezes, você está achando que está no posterior e já está no trapézio. Pois Tá? é, você acha que você vai falar sobre isso, né? Porque assim, Sibeli, eu fico tão na dúvida, o que que é trapézio, o que que é escaleno, e se ainda tem um levantador da escápula, Perfeito. eu fico assim, meio perdida aí E nesse mar. acredite, não é apenas você, não é apenas eu, porque eu também fico nessa exatidão, mas as pesquisas científicas, observe que eles também ficam, sabe o que, é que eles fazem? Eles agulham todos os músculos. O Uhum. levantador, eles agulham o trapézio. Então, dificilmente você vai ver uma pesquisa falando de um objetivo claro que agulhou apenas o escaleno, ou o escaleno posterior, ou o escaleno médio, ou o escaleno anterior. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, observe que nessa imagem aqui, ó, nesse slide 2, eu até coloquei o teste que a gente vai fazer e o grau que a gente vai saber se o paciente tem uma disfunção de escaleno. Mas aí eu vou lhe dizer qual tipo de feixe está mais envolvido com cada tipo de disfunção. Entendeu? Porque aí você não vai precisar levar muito tempo na dúvida, nem procurando o posterior, nem procurando qual é o que está em disfunção. Porque pela sintomatologia, pela descrição do seu paciente, você já vai saber que é o anterior, que é o médio posterior. E aí você vai me perguntar, Beli, quantas vezes você agulha o posterior? Menino, dificilmente. Porque eu já pego todos juntos. Eu já vou para o trapézio, eu já trabalho o levantador da escápula, entendeu? Então, eu já vou trabalhando todo o processo com o objetivo central, que é o quê? Melhorar essa mobilidade, reduzir a dor que ele chegou descrevendo, melhorar a respiração, melhorar a saturação, modular o sistema nervoso autônomo, auxiliar essa modulação. Beleza? Então,
a respiração difícil, a parte superior do trapézio. Olha aí, ó, parece até que você estava lendo meu slide antes de eu postar. Parte superior do trapézio, levantador da escápula, ombioide, tentarão auxiliar na inspiração por elevação do ombro. O objetivo desses outros músculos é ajudar a levantar o peso da cintura escapular na parede torácica. Então, eles vão subir e vai dificultar a sua vida para você trabalhar isoladamente. Mas essa função dessa subida do ombro aqui, ó, nada mais é para ajudar a sustentar, porque o escaleno puxou a primeira costela. Puxou a primeira costela, subiu. Só que não vai subir só a linda primeira costela. O tórax vai estar alterado. Então, esses músculos, eles sobem para ajudar a manter o peso da cintura escapular que está lá em cima. E aí, é por isso que os artigos científicos não trabalham apenas o escaleno, mas a seu olhar, ele tem que estar muito direcionado para o escaleno, porque você já sabe que ele é a chavinha que está puxando a galera para trabalhar mais. Entendeu? E aí é que mora o pulo do gato. Você vai perder menos tempo. E olha só, o que a gente vai fazer quando chegar esse paciente? A gente vai pedir isso aqui, ó. Olha para um lado, né? Faz a flexão, leva o queixo em direção ao peito e em direção ao ombro. E aí, se você vê uma alteração de 30 graus, positivo, o escaleno está alterado. Como assim uma alteração de 30 graus, Sibeli? Ai, meu Deus, o negócio ligou aqui. Eles falam que essa flexão lateral, tá? Então, aqui, ó, o paciente não consegue fazer aquela rotação toda com a flexão. Nos primeiros graus, você já sente dor. Cadê o negocinho para ver se eu vou... Na parte que está alongando. Na parte que está alongando. Agora, eu te vi. Exatamente. Exatamente. Então, ele pega o eixo aqui, ó, cervical, e os primeiros graus da rotação, apesar dele não participar, tá? Dessa rotação direta, mas você vai fazer uma rotação com uma flexão, que é o objetivo dele, flexão oblíqua, tá? E aí o paciente descreve nesse momento um ardor e tensão, Cláudia, geralmente aonde? No escaleno. Ele vai dizer, nossa, ai, dói, dói, dói. O meu, por exemplo, tá horrível. Aqui, ó, eu tô saindo, né, do neutro e tô aqui, ó. Aqui eu já comecei, ó. 10, 15, aqui eu já tô com dor. E observe que a furadeira foi tão forte que me despencou. Fibrou até meu crânio. Peraí. Voltei. Eu vi vocês falando alguma coisa de por isso que eu fico massageando. Qual foi a resenha que eu perdi? Trocando Eu ideia. perguntei se elas estão agulhando já. A gente estava conversando sobre isso. Aí essa coisa do músculo derreter, assim, a gente percebe. Faz a massagem antes, tá de um jeito. Se agulha, depois parece que o músculo derrete mesmo. Virou papinha. Sim. Exatamente. E bem princesa, né, gente? Sem fazerem nenhum tipo de pressão, suor, coisa mais leve do mundo. Então, onde eu tava, gente? Tá, tava começando a dor referida, que não comecei, que já pulei até pro teste. Então, vamos no padrão de dor referida. O escaleno anterior, ele vai ter padrões bem diretos, olha só que legal. Dor nos ombros. Quando eu falar de dor nos ombros, é dor no ombro mesmo, tá? Dor no ombro, dor irradiada. Sabe quando que eu trabalho o escaleno junto? Quando eu tenho um paciente de tendinopatia de supra, de infra, quando eu tenho bursite, tá? No ombro, eu sempre vou lá e trabalho o escaleno. Porque diante das pesquisas, eles referem que o paciente tem uma alteração, né, de dor no ombro causada pelo escaleno. Ai, Beli, mas eu tenho um diagnóstico médico me falando que tem uma tendinopatia. Sim, mas ele respira. E se ele está com dor, o padrão de respiração está alterado. E será
que essa alteração não pode estar sendo causada por estruturas mais nobres na área da cervical, tá? Então, eu tenho que ficar atento a isso. Mesmo que você tenha um diagnóstico médico, você tem que ter o seu diagnóstico funcional. Construir o diagnóstico funcional é a nossa missão. Beleza? Não dá para ficar sem construir ele. Então, mesmo que venha todo bonitinho, você já sabe que a dor no ombro pode estar associada a ele. Você já sabe que dor no membro superior, que dor na borda superior na escápula, que dor no peito pode estar associado com o escaleno. Então, se eu tenho um paciente que fez colocação de prótese, que fez redução de mama, que teve um câncer de mama, eu tenho que ir no escaleno. E eu tô com uma paciente lá de câncer de mama que fez a rádio e estava com bastante dificuldade para respirar, que deu seruma na mama. Gente, seruma é um líquido que fica acumulado bem onde está a cicatriz, é horrível. E vocês precisam ver a melhora dela quando eu faço a liberação dos músculos da cervical. Então, sempre antes de eu ganhar a liberação, a amplitude do movimento do músculo peitoral, de liberar o subclávio, eu vou e libero o músculo escaleno. Por quê? Porque eu já sei que esse padrão de dor referida pode estar influenciando na sensação de dor da minha paciente, tá? E aí, depois eu vou para o ponto motor. E aqui, gente, exatamente na área do escaleno, eu tenho passagem do nervo vago. Nervo vago é quem? É simplesmente o todo-poderoso que vai inervar as vísceras com a função parasimpática. Então, se eu libero a área por onde ele passa, a sua função tende a ser melhor, o seu desempenho tende a acontecer, tá? E aí, uma das principais causas da disfunção do escaleno anterior é a síndrome do desfiladeiro torácico. O que é essa síndrome do desfiladeiro torácico? Ela acontece exatamente aqui nessa área, que tem um ponto motor principal vindo do escaleno, e que isso vai influenciar todo o plexo braquial, que vai passar exatamente aonde? Aqui. E aí, será que já está levantando uma bandeirinha das causas das síndromes do túnel do carpo? Sim. Síndrome do túnel do carpo, Decker-Vein, tendinites, alterações no punho, geralmente estão associadas a um ponto fortíssimo, que é o ponto gatilho, pontos gatilhos, restrição de escaleno anterior, em que puxa essa primeira costela, que diminui esse vaso, que gera uma alteração na artéria subclávia. Tá? E aí, quando a gente vai fazer a manipulação na osteopatia, a gente libera antes o músculo que fixa a fixação da primeira costela. E aí o resultado é, ó, muito melhor. Menos doloroso e consegue manter mais o resultado desse paciente. Então, parestesia do membro superior, queda de objetos da mão, perdi minha força. Não é só para trabalhar flexores, extensores, radial, supinador, pronador. Você tem que ir lá no escaleno. Edema nos membros superiores, gente. Edema nos membros superiores está extremamente correlacionado com o aprisionamento da artéria subclávia, com o aprisionamento do ducto linfático, que passam próximo da primeira costela. Então, é preciso liberar quando você tem um quadro desse para os nossos pacientes. E aí o paciente, oi? Qual que é a relação desses sintomas com dor noturna? Porque eu já ouvi mais de uma vez, até aluno, paciente, que fala que de noite é alguma compressão da posição do escaleno? Exatamente. Coisa que à noite, o que acontece de noite? O que acontece? Quando você vai dormir, olha aqui, ó, paciente com dificuldade em dormir deitado.
E alguns pacientes acabam buscando a postura do dormir sentado. O sentar para esse paciente é uma forma de prevenir a contração sustentada do escaleno. Quando esse paciente, Cláudia, ele já está com uma grande hipertonia do escaleno, ele não consegue dormir, porque aumenta essa tensão por conta da inclinação. Uma aluna de Pilates que ela está com formigamento. Eu vou até atender ela, porque ela vai vir para Salvador, passar férias, vou atender. Eu já estou pensando aqui nela. Ela tem um formigamento, foi tudo quanto é médico, ninguém entende, formigamento é de noite. E aí eu estava pensando, eu identificava assim um padrão de tensão, ficava pensando em trapézio, alguma coisa assim. Não acredito. O osteopata não falou nada com ela sobre nenhuma dica, só falou que ela tinha uma tensão na cadeia posterior, foi assim que ela me passou. Só que, então, ela pode ser uma coisa de escaleno, né? Se ela tem essa noturna, eu ficava sem entender. De noite, ela fica com a mão formigando. Sim. Sim. Possivelmente, a posição que ela dorme aumenta essa tensão, e a depender da altura do travesseiro, aumenta a flexão e aumenta a tensão. Então, alguns pacientes em crise preferem dormir sentado, com a almofada no braço. Vocês já viram pessoas que dormem com travesseiro, né, Drica? É muito comum a gente receber, eu levanto. Esse levantar é para tentar auxiliar essa caixa torácica que subiu por conta do escaleno. E aí, a almofada e o travesseiro vai fazer o quê? Mais elevação. Olha que interessante, né? E aí, a gente vai diretamente em cima, que está dizendo que minha internet está com instabilidade. Olha, essa miserável ficou excelente ontem, o dia inteiro em um curso. 13 horas de curso, essa miserável não ficou instável. Na hora da aula, ela fica instável. Eu não entendo isso não, minha gente. Não tá chovendo, porque aqui quando chove a internet cai. Não tá chovendo, não sei não. Vambora levar enquanto ela tá dando. Então, o paciente apresenta geralmente uma flexão lateral do pescoço reduzida, abdução do ombro, geralmente está associado a ponto gatilho no peitoral e no escaleno. Então, eu estou com dificuldade de abrir meu ombro, eu estou com dificuldade de me movimentar, de fazer rotações, eu inspiro. Então, observe esse padrão, observe o que o corpo está te dando de sinalização. O mínimo de sinalização vai com o dedinho, ó. Vai com o dedinho que você vai ver o quanto tem de tensão. Eu me libero sempre, porque eu sempre estou em tensão muito grande. Então, diagnóstico diferencial, olha que lindo. Síndrome do túnel do carpo pode acontecer como uma armadilha para que você fique lá embaixo, para que você só libere flexores e extensores, supinador e pronador. E aí? Que quem não tem diagnóstico diferencial não vai gerar o resultado. Porque, sim, a síndrome do túnel do carpo, a dor da síndrome do túnel do carpo pode estar relacionada com ponto gatilho em escaleno anterior, porque faz uma compressão, cai em cima no plexo braquial, e aí distal vai sofrer toda a alteração, tá? Perda de mobilidade do túnel do carpo. Às vezes a gente vê que o paciente tem muita rigidez. Quer ver um paciente que eu vejo muito isso? Fisioterapeuta e dentista. Eu vejo perda de restrição porque fica muito utilizando a mão num padrão de flexão muito grande e utiliza muito o escaleno. Então, é algo que eu sempre faço a liberação também, tá? E aí, mas atenção, em alguns casos, pode não ser apenas ponto gatilho, pode ser radiculopatia, hérnia de disco, alterações em C5, C6, que a queixa é muito semelhante de ponto gatilho em escalenos. Então, você pegou na musculatura, liberou, e o paciente volta e diz que está com a mesma dor, fique ligado, porque isso pode estar associado a uma radiculopatia, e você está dando foco errado, e aí você vai avaliar o quê? Voltou no outro dia, a dor continua na mesma intensidade, mas o músculo não está tão tenso. Então, vamos fazer um exame de imagem? Deixa eu ver que área é essa aqui, tá?
E isso eu faço muito. Olha, não está correspondendo com... Ontem mesmo eu falei para eu quero ver eu quero uma ressonância e quero uma ultrassom de glúteos, porque pode ser uma tendinite de glúteo médio e mínimo, e eu quero verificar, tá? Então, direcione essa relação. A disfunção articular que o escaleno participa é a elevação da primeira costela, que a gente já falou aqui o tempo inteiro. Primeira costela, segunda costela pelo escaleno posterior, também pode acontecer. Então, avaliem. Paciente fez cirurgia cardíaca, tem abertura de externo. Paciente fez colocação de ponte estente. Paciente fez cirurgia na mama, seja qual ela for, que tipo for, isso pode estar mega associada à disfunção e é interessante que você avalie, beleza? E aí, síndrome do escaleno anterior, resumindo, eu peguei uma imagem aqui, ó, bem interessante para que vocês possam entender como que isso vai influenciar diretamente o membro superior. Ele vai gerar um aprisionamento de estruturas neurovasculares no triângulo interescalênico, tá? Que causou os sintomas. E aí, plexo braquial, ó, escaleno posterior, olha a clavícula que está aqui, artéria axilar, veia, nervo mediano, nervo radial e nervo ulnar, tá? Então, quando a gente fala dessa relação direta com o membro superior, para não ficar lá embaixo, é por conta disso aqui. Beleza? Oi, Carl. A gente não está vendo esse terceiro slide. E não? Vamos botar então. Bora tirar e botar de novo. Deve ser a tal da instabilidade. Mas estão ouvindo a furadeira, né? Sim. E agora, estão vendo o slide? Ah, agora sim. Eu tô aqui, ó. Ó, escaleno médio, escaleno posterior. O mínimo, gente, ele tá aqui, ó, por trás dos nervos, estão vendo? Ó, ele tá aqui por trás e vai se conectar à cúpula pleural. Então, como que a gente vai conseguir fazer técnicas que vá trabalhar no escaleno mínimo? Mobilidade de costela, inspira, expira, inspira, expira, tá? E isso você vai conseguindo ganhar mais a liberação dessa estrutura, porque é muito difícil, tem muita inervação, a gente não vai conseguir chegar. E olha a artéria axilar aqui, ó. Olha a veia, olha o nervo, ó, mediano, nervo radial, nervo ulnar, tá? Que vai estar super direcionado. Deixa eu colocar só a fonte aqui do computador. Então, gente, é isso que vai trazer para a gente um mega direcionamento. Espera aí que eu esqueci de falar do teste. Travando aqui. Existe um teste citado que é esse aqui, ó. Estão vendo o slide? O slide, né? O teste é o seguinte. Eles observaram essa influência, né, da musculatura e avaliaram quanto à sua função e respectiva tensão nas mãos. Então, eles começaram a ver, né, que alguns pacientes apresentavam uma alteração dessa mobilidade de abertura e fechamento dos dedos, junto com os flexores, que a gente já conhece. E aí eles começaram a verificar que quem tinha esse padrão B aqui, ó, em que o indicador não descia, tinha uma maior possibilidade que estava envolvido com tensão no escaleno anterior. E aí eles ficavam mais assim, ó. Eu já tive alguns pacientes disso, ó, que não flexionam. Gente, o meu eu não tô forçando, não tá descendo. E não consegue, Sibeli? Não desce, não desce, não desce. O de vocês desce?
Todo mundo desce? Ó, esse aqui meu desce, esse meu não desce, ó. Meu Deus! Eu tô troncha. Vocês não têm isso, não? O meu teste é positivo. Relaxada, ó, ele é mais alto. Mas eu desce se eu quiser, sabe? O meu não desce. Não desce. Bora ver aqui. Muita dor. Pega na de vocês aí, o escaleno. Meu anterior. Bora ver o de cá. Ó, o de cá eu não sinto. Sibeli, como você sabe que é o seu anterior? Porque tem o Econ aqui, né? Perfeito. Vamos lá. Quando eu localizo o Econ, que eu levo a orelha em direção ao externo, o Econ pula, né? Mas aí, ó, quando eu faço uma flexão oblíqua, principalmente, veja quem pula no seu dedo. Logo do lado do Econ. Faz uma resistência, Cal, no queixo. Isso. Segura o queixo embaixo, empurra contra o seu dedo. Isso. Vai, empurra. Subiu? Ah lá, mais para lateral. Mas, e aí, exatamente. Aí, pega nele aí. Tá dolorido? O meu tá insuportável. Dor aqui, ó. Muita Do dor aqui. médio. Médio ou posterior, né? É um pontinho que dói. Desde o meu estágio eu ganhei isso. Nunca mais saiu. Isso é o médio. Esse é o escaleno médio pela posição que você tá? E eles viram que essa tensão, e aí eles não dão muitas explicações, apenas de que todos os pacientes testados que não conseguiam fazer a flexão dos dedos, como o meu caso, meu Deus, estavam. Eu vou liberar esse dedo e vou postar a foto depois, vocês vão entender. Não vou colocar nada, vou só fazer para vocês verem. Vou tirar foto desse miserável. E aí eles viram que estava associado com... Vou pegar vocês de fundo. Misericórdia, Deus. Não, não fecha. E aí eles viram que quando faziam a liberação do escaleno, principalmente porção anterior, seguido, eles dói o dedo. Eles apresentavam uma melhora nesse padrão de flexão. Então, isso seria um diagnóstico exclusivo? Não, ao meu ver, tá? Isso é um teste feito pela Jeanette Travel, enquanto estava colocando substância salina no escaleno, avaliando, e começaram a avaliar padrões específicos, já que tinham uma disfunção associada ao túnel do carpo, eles começaram a avaliar se essa mobilidade articular de flexão, você vê que sozinho ele até desce, mas junto eles começaram a observar um padrão que estava associado com o escaleno, tá? Que isso fique muito claro. Você não vai apenas avaliar o dedo do ser humano para poder ver se tem uma disfunção do escaleno. Você vai avaliar o todo dele, a mobilidade, a flexão, para entender essa relação. Beleza? Fale, Cal. Sibeli, eu fiquei pensando assim, olha só, aqui está meu trapézio. Eu tenho trapézio bem hipertônico aqui. Se eu for margeando meu trapézio, eu estou no escaleno posterior? Assim, não dá para saber perfeito, mas a indicação é essa? Sim. E aí você vai em direção à sua segunda costela, porque você sabe que ele vai se conectar. Então, você pode vir palpando desde o processo transverso aqui de C5, ó. Aqui, achei o processo transverso e venho até minha segunda costela. Entendi. Tá? E o levantador da escápula também estaria por aqui? Sim, mas o eixo dele já é diferente. Porque o posterior, ele vem em direção à segunda costela. O levantador, não, ele vai lá para a escápula, né? E ele vem no sentido reto. Então, o eixo é diferente. Mas os dois estariam aqui pertinho do trapézio. Pertinho. É muito difícil. Tanto que as literaturas, elas trabalham a relação
junto de liberação e não isolado. Entendi. E você, Entendeu? você falou que você não agulha esse posterior especificamente, né? Difícil, é. Eu geralmente fico no anterior e no médio. Porque a agulha, quando ela está na zona de transição entre músculos, às vezes é difícil dela entrar, ela fica muito pequenininho, um pouquinho, e aí ela cai com muita facilidade. Então, eu vou direto e mais no processo transverso. Então, eu vou de onde sai o músculo. E aí, durante o trajeto dele, eu vou mais com liberação miofacial. Eu agulho lá no processo transverso e vou mais com o dedo. Então, de C2, de C3, C4, C5, C6, C7. Localizo o processo transverso e coloco a agulha 45 graus ou rastejante. Estava aqui pensando na palavra. Estava vendo o que eu estava fazendo e a palavra não estava vendo. Tá? São correlações que eu vou fazendo com o meu paciente. E aí o resultado vem muito mega legal. Beleza? Eu fiquei com uma questão sobre a circulação para a cabeça e para os olhos, porque Sim. porque, assim, eu entendi bem a relação da subclávia com membros superiores. Tem como atrapalhar a circulação para cima, desconforto em olho, desconforto em cabeça, aí eu penso em outras relações, penso em artéria occipital, eu penso na parte de trás da cabeça. Deixa eu até falar na prática, por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho um aluno que eu estou fazendo um teleatendimento com ele, e se eu puder encontrar com ele, eventualmente eu vou agulhar ele, mas por enquanto está teleatendimento. Ele está com uma tensão no pescoço, quando ele olha para o lado, ele sente pulsar a nuca dele. E aí eu fiquei pensando em hospital, circulação do hospital, né? Mas aí não é escaleno que está envolvido, ou tem alguma... Olha, não é, se ele estiver, não é só ele. Porque não é só ele. O escaleno, ele pode estar associado, sim, à restrição, à mobilidade. De acordo com a inserção proximal e distal dele, e o nível das fibras, e pelas pesquisas, ele não está associado tanto com dor superior. Pode até ter uma influência? Pode. Mas eu iria investir mais no trapézio, no esplênio da cabeça, nos suboccipitais, que geram um padrão direto de dor no occipital, tá? Dor de cabeça, dor pulsante. E eu acho que a gente terá mais. Como é que eu posso falar? Mais resultado, tá? Mas pelo fato de não acreditar que essa disfunção estaria associada diretamente a isso, significa dizer que não vale a pena trabalhar? Não. Vale sim, vale a pena trabalhar, vale a pena liberar ele junto. Mas observe que aqui eu fui te dando exatamente o direcionamento de qual fibra você deve trabalhar para liberar específico. Então, para você não perder tempo, mas não afasta todas as possibilidades além do que ele está associado. Entendeu? Entendi. Então, ele não seria padrão ouro, mas ele está envolvido de forma secundária. Beleza? Certo, meus amores? Então, um beijo, a gente continua se vendo